Bom dia, tudo bem com vocês? Eu, graças a Deus, estou bem. Estou gozando de perfeita saúde. Eu louvo a Deus por isso. Porque Deus tem cuidado de nós, não é verdade? Eu estava meditando nessa manhã em São Mateus 10:10, que Jesus disse assim que o ladrão, ele vem para roubar, para matar, para destruir. Mas ele disse, mas eu vim para que vocês tenham vida e tenham vida em abundância. Sempre foi o propósito de Deus. Essa vida em abundância, logicamente, que ele fala também da vida eterna. Quando vamos viver a eternidade com Ele, né? Uma vida em abundância. Milhões e milhões de anos pela eternidade. No dia 22 de janeiro eu fiz 74 anos. E eu orei a Deus ainda pedindo que Ele me desse na eternidade milhões e milhões de anos com Cristo. Mas aqui na Terra Deus também gosta e quer que nós tenhamos vida em abundância. O nosso estilo de vida depende de como nós vivemos, desagrada a Deus pelo modo que nós vivemos, porque Deus quer que nós tenhamos saúde. E quando Jesus disse que Ele quer que nós tenhamos vida em abundância também aqui na Terra. Quantas pessoas que morrem tão cedo, não é? Por uma vida desregrada, podia ter vivido mais porque leva uma vida desregrada. Eu digo isso mesmo entre o povo de Deus. Quanto do povo de Deus está doente, porque tem uma vida desregrada, não levam a sério a mensagem de saúde. Quando eu me tornei adventista, foi em 77, uma coisa que eu me apaixonei foi pela mensagem de saúde. E apesar de não praticar, não tinha muito conhecimento, não praticar ainda, mas já logo me tornei vegetariana e me envolvi muito com a comida vegetariana. Gente, que riqueza que é a cozinha vegetariana. Às vezes a gente vai na casa de alguém, as pessoas falam assim, eu não sei o que eu faço para você comer. Porque eles acham que não, porque não comer carne, não tem mais nada para comer, não. A cozinha vegetariana, ela é riquíssima. Você faz pratos deliciosos. Esses dias mesmo eu fiz aqui em casa um bife de lentilha sem glúten. Ficou tão bom que a vizinha quis aprender, já veio aqui para aprender também. É saudável, né? E desde o começo do ano, que eu já falei para vocês, que do ano de 2023, o ano que passou, que eu me propus mudar mais uma vez a minha vida de alimentar. Então, eu ia sempre falar que o glúten hoje não é o glúten que nós comíamos de primeiro, no passado, né? Que no passado era o glúten sarraceno, e era o trigo sarraceno que não tinha glúten. E o glúten foi adquirido dos anos para cá, e esse glúten fazia muito mal para a saúde, principalmente para o intestino, porque ele vira uma cola no intestino. E ainda tem o celíaco, né, que não pode de jeito nenhum comer o glúten, né? Então, mas como foi difícil para mim acreditar nisso, sabe? Porque eu gostava tanto de pão, mas como eu fiz um propósito de mudar a minha alimentação no começo do ano de 2023, eu mudei a minha alimentação. Passei a comer mais crus, né? Mais salada, mais fruta.
E comecei a aprender, né? Aprendi muito a fazer os pães. Sem glúten eu já sabia fazer, porque eu tinha a firma de produtos naturais, então ali nós fazíamos pães sem glúten para os fregueses. Então eu comecei a consumir o pão sem glúten e, sabe, a minha vida melhorou tanto. O açúcar eu já tinha tirado também, tirei o açúcar no começo de 2023 também, tirei o açúcar da minha alimentação. E olha, foi uma benção na minha vida. Perdi 10 quilos. Espero que nesse ano de 2024 eu perca mais uns 10, né? Porque eu quero perder devagar, não quero perder uma coisa assim. Então, eu senti assim, muito bem. E estou me sentindo muito bem. Você sabe que eu tenho artrite e artrose. Fiquei quase um ano sem andar por causa disso, né? E não posso tomar remédios químicos, anti-inflamatório químico, eu não posso. Um dia a médica me disse, você tem que tomar, senão a sua mão vai entortar totalmente, você vai ficar numa situação terrível, você não vai poder andar mais, e você vai parar numa cadeira de roda. Eu falei, mas eu não consigo tomar esse remédio. Aí ela falou, mas vamos tentar esse aqui. E ela me passou. Olha, tomei um só, quase morri. Parecia que eu ia perder totalmente as forças. E parece que meu coração estava batendo devagar, devagar. Eu falei, ele vai parar. Aí a médica disse, então para imediatamente. Eu parei com o remédio. Aí então a minha solução, até a médica do SUS né, falou para mim, tenta por os métodos naturais. Usa bastante cúrcuma. Sabe, mas é bom, ajuda, ela falou para mim. Mas eu precisava mesmo, era uma mudança na alimentação. Foi aonde que eu tomei a decisão. Porque o açúcar, ele inflama, e para as pessoas que têm os artrite, artrose, é pior ainda. Então, eu tirei o açúcar. Falei, então, se é que é pela alimentação, comecei a assistir muitos médicos, principalmente médico naturalista, falando do açúcar, para tirar o açúcar, para tirar a fritura, e foi... Enfim, irmão, eu fiz uma reforma alimentar. Olha, eu nunca me senti tão bem na minha vida. Acabou as dores no corpo. Eu vi nos dias dos ai, entendeu? Graças a Deus, acabou. Eu tô me sentindo muito bem, né? E fui no médico fazer uns exames, agora em dezembro. Paguei consulta, porque o SUS ia ser muito demorado. Paguei a consulta com cardiologista. Paguei a consulta com reumatologista e fui. Os exames vieram e nada, irmão. Graças a Deus, não tinha nada. A única coisa que eu estava com faltando um pouco de vitamina, a vitamina do sol, né? A vitamina D, e um pouco, ela está um pouco baixa também a vitamina B. Então ela me passou essas vitaminas, estou tomando, que também está me fazendo mal, que ataca o meu intestino, resseca o intestino. Mas eu falei, é só 3 meses? Eu falei, então a gente aguenta e vamos. Mas eu estou me sentindo muito bem. Eu louvo a Deus por isso. Então eu queria falar com vocês, porque eu fui convidada, a mensagem de domingo à noite na minha igreja está comigo. Então eu comecei a fazer algumas pesquisas bíblicas e falei, vou passar para o meu público, que eu gosto, que eu amo vocês, oro por vocês. Peço que Deus cuide muito bem de vocês e que dê saúde para vocês, né? Então, quando eu li que Jesus disse, né, que eu quero que vocês tenham vida em abundância. Que Deus maravilhoso, né? Então eu comecei a fazer umas investigações na Bíblia sobre o que Deus... Quando nós percebemos, quando Jesus curava uma pessoa, o que ele dizia? Ele dizia assim, não, vai e não peques mais para que não te aconteça pior, não é assim? E muitas vezes, por que ele dizia isso? Porque muitas vezes aquela doença que aquela pessoa tinha estava relacionada com o estilo de vida que ela estava levando. Então ele dizia para ela, toma cuidado, não faça mais isso, muda de direção, né? Então eu comecei
Eu estou lendo esse livro, eu já li ele uma vez, estou lendo de novo. Não sei se vocês conhecem, O Melhor da Vida, de Ellen White, né? E o capítulo que eu estou lendo chama Caminho da Vida, o Caminho da Vida, nesse livro. Então ela diz assim: torne-se claro que o caminho dos mandamentos de Deus é a vereda da vida. Deus estabeleceu leis da natureza, mas suas leis não são arbitrárias e exigências. Tudo não farás, seja na lei física, seja na moral, implica uma promessa. Se obedecerdes, a bênção nos seguirá, e nos seguirá os passos. Deus nunca nos força a fazer o que é direito, mas nos procura salvar do mal e nos levar ao bem. Quando Deus deu os mandamentos, não foi porque Deus era um Deus arbitrário. Ele diz: eu sou Deus, eu que mando, e eu quero que vocês façam assim, e acabou. Não. Ele deu os mandamentos para a nossa felicidade. Se nós obedecermos os mandamentos de Deus, seremos felizes. Assim são os conselhos sobre saúde. Quando ele deu, gente, eu admiro como que Deus, ele deu conselho para as pessoas, de uma tal maneira que ele ensinou as pessoas, até quando vocês saírem fora do arraial para fazer as vossas necessidades, vocês levam uma pá para vocês enterrar aquilo que vocês defecaram, para que não contamine o arraial. Deus deu norma, deu leis básicas, saneamento básico. Deus é um Deus maravilhoso. Então, quando ele fala para mim tomar cuidado, quer comais, quer bebais, ou fazer outra coisa qualquer, é para fazer tudo para a glória de Deus. O que nós comemos, o que nós bebemos, devemos fazer para a glória de Deus. Uma vez eu tinha uma vizinha, ela dizia para mim assim: ai, dona, na minha casa não tem esses problemas, não pode comer isso, não comer aquilo. Não, aqui em casa nós comemos de tudo e nada nos faz mal. Ela disse isso para mim. Só que ela teve um infarto, estava na cama. A filha dela, chamada Néa, uma das caçulas que vieram para cuidar dela, teve um infarto também e morreu, menina jovem. Vocês estão vendo? Ela disse que ele comia de tudo e não tinha problema nenhum. Ela ficava para mim falando: como é que posso saber que isso não pode comer, isso não pode comer aquilo? Porque uma vez ela me chamou no muro e me deu, não sei que tipo de comida lá, eu sei que era porco. Aí eu falei assim para ela, falei: dona Maria, a senhora desculpa, mas eu não como isso. Eu não posso ser desonesta com a senhora de eu pegar e depois eu jogar fora, entendeu? Então eu não como isso, falei para ela, com muito jeito, né? Expliquei para ela, foi onde que ela me disse: em casa não tem esse problema não, aqui ela come de tudo, né? Eu ainda não falei assim, ainda falei para ela que isso aí fazia mal para mim, fazia mal para mim, que eu não podia comer e tal. Então, aí a gente fica pensando, né? Deus é muito sábio, irmão, para poder errar. Quando ele diz para você: não faça isso, não coma aquilo, é que Deus sabe o que está fazendo. Em Êxodo, no capítulo 15, no versículo 26, ele diz assim: eu sou o Senhor que te sara. Quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, começa tanto uma cura espiritual como uma cura física. Porque você vai deixando de comer aquelas comidas que você comia, porque agora você está obedecendo a Deus, e aí você vai tendo saúde. Então ele diz: eu sou o Senhor que te sara, o Jeová Rafa, o Deus que sara. Jesus é que cuida de nós, né? Então, conhecer a Deus faz muito bem para a nossa saúde. Também em Deuteronômio, eu gostaria de ler para vocês, em Deuteronômio, no capítulo 15, no capítulo 7, Deuteronômio 7, Deuteronômio é o livro das leis, repetição de leis, né? No capítulo 7, e no versinho
Eu vou ler o versinho 15. Olha, o Senhor afastará de vocês toda enfermidade, não porá sobre vocês nenhuma das terríveis doenças dos egípcios, que vocês conhecem tão bem. Pelo contrário, ele as porá sobre todos os que odeiam. Vocês devem destruir todos os povos que o Senhor, seu Deus, entregar nas vossas mãos de vocês. Não tenham piedade dele, nem adore os seus deuses, por isso seria uma armadilha para vocês. Deus disse para eles não misturar com aqueles povos. Por isso que Deus falou para destruir aquelas nações. Porque estavam levando esse povo para uma terra que mana leite e mel, e Deus queria estabelecer ali, Deus queria fazer uma nação santa, uma nação pura, justa, e uma nação que tinha saúde. Era para ser um ponto de referência. Israel era para ser ponto de diferença para as outras nações. E as nações viriam a eles perguntar: por que vocês estão tão assim saudáveis? Por que vocês têm saúde? Era isso que era para acontecer. Falhar. Como o povo de Deus hoje nós falhamos também. Falhamos. Nós não vivemos à altura da luz de saúde que nós recebemos de Deus. E às vezes nós sofremos as consequências. Mas tinha uma promessa, que se nós vivermos na luz do Evangelho, que Deus nos ensinou, e na lei de saúde, doença nenhuma ia chegar à nossa casa. Esse era o conselho de Deus. Não posso demorar muito hoje, mas a gente então fica pensando que só nisso. Mas vamos ler em Provérbios. Provérbios no capítulo 4. Olha o que diz aqui em Provérbios, no capítulo 4. Gente, a palavra de Deus ela é rica, ela tem ensinamento para tudo. Por isso que não podemos ficar sem estudar a Bíblia Sagrada. No capítulo 4, do versinho 20 a 27, diz assim, quer ver? 4, versinho 20. 4, 20, deixa eu achar aqui. Tá, então achei aqui. Olha só o que diz. É um conselho aqui de uma mãe que está dando para um filho, mas é um conselho de Deus para nós. Olha. Meu filho, escute as minhas palavras, preste atenção aos meus ensinamentos. Não deixe que ele se afaste dos seus olhos. Guarde no mais íntimo do seu coração. Porque, olha só, porque são vida para os que os encontram. Olha só, saúde para todo o corpo. De tudo que se deve guardar, guarde bem o teu coração, porque dele procede a fonte da vida. Afasta de você a falsidade da boca e mantenha longe de vocês a falsidade. A perversidade dos lábios. Que os seus olhos olhem direito, para que as suas vistas fixem no que está diante de você. Faça plana a vereda dos seus pés, para que todos os seus caminhos sejam retos. Não incline nem para a direita, nem para a esquerda, e afaste teus pés do mal. É o conselho de Deus para nós, né? Mas de tudo que você deve guardar, guarde bem o teu coração, que procede a fonte da vida. Guarde bem o teu coração. Esse é o conselho de Deus, né? Em São João, em 3 São João, no versinho 2, né? Porque só tem um capítulo, né? Amado, eu desejo que te vai bem e que tenha saúde, como vai bem a tua alma. A nossa vida física está relacionada com a nossa vida espiritual. Então nós devemos viver de acordo com a vontade de Deus. Toda vez que nós procuramos obedecer a Deus, somos sempre mais felizes. Deus quer que nós sejamos felizes, mas como vou ser feliz se eu estou carregado de doenças? Eu sei que não é fácil, mas uma reforma
de saúde não é fácil, mas também não é impossível. Não é impossível. Eu estava lendo no livro Controle da Sua Saúde, ali estão dando informações numa garrafinha, numa latinha dessa de refrigerante. Tem latinha que tem de 6 a 23 colheres de açúcar. E quantos um jovem não toma num dia quando está numa reunião, numa festa? Eu vi uma senhora dizendo para mim, mas é tão bom, refrigerante é tão gostoso, tão bom, tirar isso da gente é o preço que vai pagar. Entende? Por que eu bato sempre nessa tecla? Porque eu perdi já 2 irmãos caçula. Já perdi 3 irmãos por problema de saúde sério. Mas 2 os caçula. Por isso que eu louvei muito a Deus quando eu fiz os 74 anos, agora esse mês de janeiro que passou. Porque os meus irmãos morreram jovenzinhos e não chegaram a essa idade. E quantos conselhos a gente deu a eles, não quiseram ouvir. Quando acordaram já era tarde, não tinha mais jeito. Então, Deus é um Pai bondoso, maravilhoso. Quando Ele dá o conselho, devemos acatar os conselhos de Deus. Principalmente nós, que temos a luz de todo conhecimento. Você sabe que a reforma de saúde, ela é o braço direito das 3 mensagens angélicas. E Satanás trabalha, ele sabe como nos pegar. A alimentação está toda contaminada, irmãos. Aquilo que nós podemos lutar para comer uma coisa mais saudável, a gente deve fazer, porque a terra está contaminada. Por isso que eu acredito que Jesus voltará logo, porque logo vai ser difícil para nós nos alimentarmos. O cerco está apertando e Jesus vai voltar logo. E nós precisamos estar fortes, ter disposição, porque virão dias difíceis. Nós temos que estar bem animados. Não podemos estar doentes para dar a última mensagem ao mundo. Precisamos pregar, falar do amor de Deus às pessoas. Já peguei pessoas, irmãos. Eu dei estudos bíblicos para ela, que a gente dizia, essa aí morre logo, você não vai logo. Mas você começa a ensinar do amor de Deus para ela. Ela aceita Jesus como Salvador. Aí você começa a ensinar ela como que ela... Porque isso fizeram comigo. Isso fizeram comigo. A pessoa que me deu estudo para mim. Ensinou as verdades eternas. E depois falou, se você quiser ter saúde, eu vou passar para você uma receita. Como que você tem que fazer? Irmãos, e Deus nos deixou para nós ensinarmos. Como, se você está doente, vai ensinar a pessoa, dizendo para ele que Deus é o Deus que sara, se você está doente, por desobediência. Tá certo, irmão? Ninguém nesse mundo tá escape. O apóstolo Paulo mesmo tinha uma doença que ele orava muito para Deus curar ele, Deus não curou. Deus falou para ele, a minha graça te basta. Mas tem muitas pessoas, irmãos, que poderiam ter vida mais saudável e não tem, porque não quer submeter-se, quer fazer a sua própria vontade, não quer fazer a vontade de Deus. Mas é um conselho que Deus dá. Deus te ama muito, Deus te ama muito. E Ele morreu por você, para dar a você, fez um sacrifício, irmãos, que não existe ninguém mais capaz de fazer um sacrifício como Ele fez para te salvar. Mas se você não for salvo, vai ficar uma tristeza no coração de Deus, sabe por quê?
porque você é único. Você é o único. Não existe outra pessoa como você. Você é a obra-prima da criação de Deus. Olha para você. Olha para o Calvário. Por amor a Ele, muda a sua atitude. Que Ele te ama muito. Sabe por quê? A salvação é exclusivamente aceitarmos a Jesus como nosso Salvador. Nenhum outro meio de salvação a não ser por Jesus Cristo. Mas os salvos obedecem. Porque se você obedecer e viver uma mensagem de saúde que como Deus quer, você vai ter o poder do Espírito Santo para ensinar a outros. Para ensinar ao outro como ele deve andar. Sabe por quê que Satanás não quer que você transforme, muda a sua vida de saúde para um bem-estar melhor? Porque ele sabe que se ele deixar você enfraquecido, principalmente de mente, com tantas drogas que nós jogamos na nossa mente, do refrigerante, café, todas as coisas que fazem mal, você não vai conseguir lutar contra os malefícios de Satanás nos últimos tempos. Por que Daniel foi vencedor dentro de Babilônia, dentro do palácio? Porque ele disse não na primeira prova, ele passou. Propus no meu coração de não me contaminar com os manjares que veio da mesa do rei. Ele foi vitorioso. Ele ganhou essa batalha. Ele ganhou as outras batalhas também. Que Deus nos ajude a termos o espírito de Daniel. Que Deus nos ajude, nós, lutarmos para um bem maior que a nossa salvação. Não perca isso, irmãos. Não perca isso. Deus quer que você tenha a mente limpa, porque se você cuidar da sua saúde, você lê um trecho da Bíblia, o Espírito Santo trabalha na sua mente e fica esclarecido. Você entende. Por que Satanás está atacando a igreja adventista, irmãos? Ele usa todas as armas possíveis contra a igreja. Hoje de manhã eu estava assistindo um teólogo aí, não sei nem de onde é. Eu achei interessante por causa do título, né? Que ele defendendo a igreja adventista, ele defendeu e falou assim, olha, eu vou dizer uma coisa para você, eu sou cristão, não sou adventista, nem pretendo ser adventista. Mas uma coisa eu digo a você, se tem uma igreja que está de acordo, que se aproxima da Bíblia mesmo, são os adventistas. Então ele disse, para de chamar os adventistas de seita. Para de chamar os adventistas de seita, porque são um povo que segue as escrituras sagradas. Eu fiquei admirado de uma pessoa que não é adventista falando isso. Eu estudo muito. Ele diz assim, parem de falar mal de Ellen White, ela é uma verdadeira profeta. Eu falei, meu Senhor, as pedras estão clamando. Então por isso que não se preocupe, irmão. Não se preocupe, não fique preocupado. Satanás vai usar todas as artimanhas possíveis para perseguir a igreja. Mas nós estamos firmes. Ninguém tem uma mensagem, irmãos, como a igreja adventista. Eu me encantei com a mensagem de saúde que a igreja adventista prega, porque nunca ouvi do púlpito o pastor, principalmente da igreja da Assembleia de Deus, falar, não façam isso, não comam isso, que é pecado, que faz mal para vocês. Nunca vi. Vim aprender sobre leis de saúde. Nem sabia que na Bíblia falava, quer comais, quer bebais, fazer tudo para a glória de Deus. Eu nunca tinha lido isso, nunca ouvi no púlpito falarem. Mas a igreja adventista, eles pregam essa mensagem. E nós, como povo adventista, irmãos,
Quando eu trabalhava com os produtos naturais, um dia um jovem chegou na minha... Ah, ele vinha sempre comprar. A gente foi pegando uma amizade, foi conversando. Ele falou, tenho muitos amigos adventistas. Eu falei, ah, é? Ele falou, tenho. Ele falou, vou dizer uma coisa pra você, viu? Olha, eu não sou adventista, ele disse. Mas eu fico observando eles quando nós saímos para comer. Eles bebem Coca-Cola, eles comem carne de monte. Eu fui ficando envergonhada. Eu fui ficando envergonhada quando eu ouvi isso. Era eles, aqueles jovens que era para ensinar esse rapaz. Sabe, irmãos? Jesus disse assim, muitos não entrarão no reino e também não deixarão outros entrar. Jesus disse assim, ele não pediu para você ser luz, se você pode ser uma luz. Não, ele disse, vós sois a luz do mundo. E vocês são o sal da terra. Jesus pediu para nós sermos luz. Ele é um imperativo. Vocês são luz do mundo. Devemos, irmãos, ser luz. Aonde eu estou não pode haver trevas. Precisamos ser assim. E assim Deus é honrado. Cada dia que passa, irmão, eu estou diante de Deus pedindo, Senhor, me ajuda. Dai-me força, dai-me coragem para viver mais um dia sobre a luz da Tua palavra, sobre a luz da Tua vontade. É cada dia, irmão. É uma luta, não pensa vocês que é fácil, não. Apóstolo Paulo diz assim, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que coloqueis os vossos corpos no altar do sacrifício. Tem uma lei por aí entre os evangélicos, que todo sacrifício foi Jesus que fez. Não precisa mais sacrifício nenhum. Precisamos sim. O apóstolo Paulo diz, coloque o vosso corpo no altar do sacrifício. Assim seremos vencedor. Por favor, gente, compartilhe esse vídeo. Se inscreva e compartilhe esse vídeo, que é o que eu quero. Eu tenho orado a Deus pedindo força para que esse vídeo ele alcance pessoas que precisam. Você sabe de pessoas que precisam. E se precisar de alguma orientação, é só deixar aí embaixo. Entendeu? Que eu vou explicar direitinho para vocês como que eu me deixei, mudei. A minha saúde fez muito bem para mim, eu tirando o açúcar, tirando o glúten. Num ano eu perdi 10 quilos. Não fiz isso para perder peso. Não fiz isso. Apesar que estava precisando. Eu fiz isso porque eu quero curar, para me curar das doenças, para mim das artrites, das artroses. As minhas mãos já estão desinchando muito. Entende? Para curar essa herança que eu ganhei da minha avó, da bisavó, tataravó, sei lá de onde que veio essa doença sobre mim. Né? Mas com a ajuda de Deus, porque não existe doença que não tem cura, se eu der chance para o meu corpo se curar. Que Deus abençoe vocês. Outro dia a gente fala mais sobre alimentação, sobre a chance que você deve dar ao seu corpo para que ele possa se curar. Que Deus abençoe vocês. Que Deus ajude. Gostaria muito que esse vídeo chegasse no lar de pessoa que realmente precisa ouvir mensagem de Deus sobre saúde. Lembre que Jesus Cristo te salvou. É o único meio de você entrar no céu, aceitando a Jesus Cristo como teu Salvador. Mas depois de salvos, salvos obedecem. Lembre-se disso. Vamos orar, querido meu Deus. Como sou grato a Ti, Pai querido, pela Tua bondade, por ter morrido por nós para nos salvar. O Senhor sabe que não é fácil, vivemos num mundo de muita tristeza, de muitas doenças, mas o Senhor tem a resposta para nossas orações, porque o Senhor é o Deus que sara, é o Deus que quer nos salvar e que também quer nos curar das nossas doenças.
Ajuda-nos, Pai, que esse vídeo chegue para pessoas que realmente estão precisando de uma cura, que estão lutando com doenças e que eles podem ser curados através de uma mudança de hábitos. Abençoe cada dia, Pai, essa pessoa. Ilumine a mente delas para aprender de Ti. Deus, dá um dia feliz para cada pessoa que estiver ouvindo neste momento esse vídeo e os que virão a ouvir e ver esse vídeo. Pai querido, abençoe eles em toda a sua casa e salve eles e a sua família. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe vocês. Se vocês quiserem oração, nas madrugadas a gente oramos por as pessoas que pedem. Por favor, é só colocar aí embaixo e nós oraremos por vocês. Que Deus, e acredita no poder da oração. Deus, qualquer dia eu vou contar para vocês de orações respondidas, coisas fantásticas, coisa impossível que Deus operou na minha vida. Que Deus abençoe vocês e que vocês tenham um dia muito feliz, em nome de Jesus. Amém.